Começa com uma menina no meio do deserto, alguém fala que ela é irritante e mandou ela calar a boca. Então, ela disse que um tal de Eline ia salvar ela do selo. Então, mostra um painel e fala que a guerra do fim do mundo foi invadida por um ser desconhecido. O horror se espalhou entre a terra, o céu e o submundo. Aqueles que pararam a guerra são o arcanjo Fear, o demônio Elise e a forte princesa Draconila Kilce. Então, a equipe lendária salvou o mundo. O imperador da espada Eline recebeu o título de bravo herói. Então aparece o nosso protagonista e ele fala que se parece muito com o imperador herói, mas também diz que é fraco. Ele menciona que talvez seja um parente distante do herói, porque não tem as habilidades dele. Resumindo, ele é um betinha e também diz que é desprezado por todas as pessoas ao seu redor, porque só tem a aparência do herói. Os outros o chamam de herói falso e ele fala que vão segurá-lo no próximo ano. Então, aparecem os braços de uma moça. Então essa moça dá um abraço no prota e ela fala: Ren, as suas aulas terminaram. Menina do céu, vai com calma. O prota pergunta o que ele está fazendo. E a menina manda o prota adivinhar quem ela é. Então, o prota fala que era senpai. Então, a senpai aparece toda graciosa e diz que o prota sabia que era ela. Então, ela fala que só queria animar um pouco o prota. Ele responde que era ele, e a senpai pergunta se tem mais alguém aqui. Ela pede desculpas por ter preocupado ele. Então o prota fala o nome da senpai Fiarnesferia. Ela é a única pessoa que conversa com o prota, então o prota perde para a senpai. Ela não pressiona os melão dela nele de novo, então ela fica toda corada e fala: pressionar o quê? E olha a cara dele, então o prota pergunta como ela foi, e ela responde que as notas de sempre foram as mesmas. Então o prota fala que ela ficou em primeiro de novo, e ela diz que foi sorte. Então, o prota começa a elogiá-la, chamando-a de incrível, dizendo que ele nunca vai superá-la. Ele fala que ela é gênio, talentosa e gloriosa. O prota pergunta a ela se já pensou com quem vai formar uma equipe depois de se graduar e menciona que talvez ele já tenha recebido muitos convites para equipes. E ela responde que sim. E o prota fala que ele sabia, e o prota diz que ela também está atrás do Anchor Registro do Mundo, escrito pelo herói. Eles formam uma equipe para achar a Encore Academia que o prota e a moça estão. Eles criam uma equipe para trazer esse registro. Então, a senpai fala que o prota tá certo, mas ela não quer estar em uma equipe. Ela quer largar a academia. O prota fala que a graduação é neste inverno, e a senpai diz que já preencheu o formulário de saída. O prota pergunta por que a senpai quer ir sozinha em uma aventura. E a senpai responde que não precisa se preocupar, pois ela irá com uma velha amiga dela. A senpai menciona que já saiu do selo. Espera aí, essa amiga não é aquela menina do começo? O prota fica confuso e pergunta: como assim selo? Mas a senpai perde para o prota, não liga muito para isso. Se ela tivesse uma equipe para rivalizar contra a equipe da Eline, ela se juntaria a ela. Então, o prota fala sobre rivalizar contra a equipe lendária. Ele mostra alguns papéis, e está escrito calando Arcanjo Jean, a mais forte. Princesa Draconila, Kilce, Lorde Demônio, Elise. Então, o prota diz que ela quer dizer as 4 pessoas que colocaram um fim na guerra. Isso parece impossível, e o prota se pergunta se ela está nesse papo. Para pensar, a senpai tem o mesmo nome do arcanjo e diz que ela não pode ser. Então o prota dá um sorriso e fala: essas velhas histórias são como telefone sem fio. Ele também diz que essas histórias são um pouco exageradas, e a senpai só ouve. Então, a senpai pergunta para Ren se a lenda de Eline é só uma ficção. O prota olha para ela e diz: sério, ótimo, se fosse verdade. O prota fica feliz e fala que essa história é demais. A história é sobre uma equipe que inclui o espadachim mais forte, um arcanjo, um lorde demônio e um dragão. As aventuras deles eram muito daoras. Só de pensar, o prota fica todo alegre. Ele também fala que, se as pessoas o chamarem de falso herói, ele não ligará para isso e ainda continuará na academia. Então, a senpai fala que o Ren é uma pessoa maravilhosa. Ela também diz que o prota é tão honesto. Então a senpai abre um sorriso e pede um favor para o prota. O prota fala aí sim, e como agradecimento a senpai vai dar aula particular para o prota. Só os dois no quarto. Que isso, senpai? Ela vai ensinar muitas coisas para o prota, e ele fala que talvez no outro ano que vem. E algum tempo se passa e aparece o protagonista carregando algumas sacolas. O protagonista fala que isso é um pouco demais e pergunta que tipo de festa do chá precisa de tantas coisas. Então, o protagonista olha para o céu e fica assustado. Aparece um dragão,
E o protagonista se joga no chão e pergunta o que essa criatura está fazendo no meio da cidade. Então, o dragão dá uma rabada e destrói as coisas das pessoas. O protagonista fala: esse é o pior lugar para uma criatura aparecer. Então, o protagonista fica em frente à criatura, e o prota se pergunta onde estão os outros para ajudá-lo. Então, aparece uma moça e ela fala que apareceu um lanche tão gostoso. Ela passa perto do prota, pega as coisas dele e diz que ela está com sorte. O prota fala que essas coisas são suas e manda ela correr, e ela diz que isso não é um roubo. Então, ela pergunta ao protagonista quem ele pensa que é, e ela olha para ele. Então, ela vai correndo para abraçar ele e ela chama ele pelo nome do herói, dizendo que ele está vivo. Então, o dragão ataca eles, e o protagonista se desvia. O dragão fica confuso. A moça continua chamando o prota de Eline e ela fala que sentiu a falta dele e que procurou por ele em todos os lugares. Ela diz que, mesmo se Eline for um humano, ele é especial. O prota mandou ela correr e disse que, de jeito nenhum, ela pensou que Eline já tivesse morto porque já passou 300 anos. O prota mandou ela correr logo. A moça fala que o Eline pode derrotar esse dragão e que ela só perde para ele não matar ele, e ela diz que esse dragão estava seguindo ela e que ele é um incômodo. Então, ela perde para o Eline o derrotar, lembrando que o protagonista é um descendente do Eline. Assim, o protagonista perde para a moça escutar. Ele fala que não é o Eline. Então o dragão vai atacar de novo o protagonista. O prota fala para correr logo e então ele empurra ela e defende o ataque do dragão. O prota é jogado na parede por esse ataque e diz que não consegue se mover. Ele também não consegue respirar, mas pelo menos está vivo. O prota se pergunta que tipo de ataque é esse. E a moça falou que talvez o prota esteja com dor de estômago e ela diz que o prota tenta se lembrar dela, pois eles costumavam viajar juntos. Então o prota fala que ela está sufocando ele. Então ela pergunta o que está acontecendo com o prota. O prota diz que ele não é o Eline. O prota explica que Eline é uma pessoa de 300 anos atrás e que nenhum humano vive tanto assim. Então a moça continua falando que Eline esqueceu dela, e o prota diz que ela não o conhece. Então, ela vai lá, dá uma cheirada nele e fala que o prota tem o mesmo cheiro do Eline e que ela não tem como confundir o Eline com outra pessoa. Então, o prota pede para a moça soltar ele, e ele fala que ela está falando com a pessoa errada. Então, ela fica em choque. Então o prota fala que o nome dele é Ren. Ele menciona que talvez Eline possa ser um parente do ancestral dele. E o protagonista diz que está falando sério. A moça fica estressada e diz que Eline não está lá. Então a moça se vira de costas e diz que o protagonista é apenas parecido com Eline. O protagonista responde que está bem calmo e menciona que ela nem zombou dele. O prota diz que ela ficou triste ao saber que ele não era Eline. Então, o protagonista pede para a moça esperar e ela fala que vai derrotar o dragão. Então, ela dá um pulo ao céu e fala que ela é uma princesa dracônica, Kilse, e que não vai perder para ele. Então o protagonista fala Princesa Draconila Kilse. Isso deve ser mentira, e ele fala que ela tem o mesmo nome de um membro do grupo do herói. Então, Kilse diz que esse é um dragão tolo por não tê-la reconhecido e manda um ataque. E depois, ela desce até o chão e o prota fala que ela realmente é real. Foi assim que começou a história do falso herói e da princesa Draconila Kilse. Então o prota fala que ela é um membro do grupo do herói. Então, ela vai e pega a sacola. E o prota fala que essa coisa é dele. Ela responde que essas coisas são compensação dela por ter derrotado o monstro. Então, o prota aceita dar a sacola de doces e fala que ele comprou esses doces na loja mais famosa da cidade. E ela diz que o prota é um humano bem razoável, e algum tempo depois, começa a chover. Então, o protagonista fala que sabia que ia chover. Ele diz que a princesa é incrível e que ela está usando uma magia que nem demônios nem arcanjos podem usar. E ele fala que parecia que ela nem sabia que o herói estava morto. Então, o protagonista fala que, de acordo com a lenda, as princesas estão mortas. Ele sugere que talvez ela seja uma das princesas. Então, ele se lembra da princesa, fala que o protagonista era parecido com o herói, mas depois diz que não tem como ela ser uma das 3 princesas. Então, ele pede desculpas para a senpai. Então ele ouve a senpai falar que Kilse também está procurando Anchor. Então Kilse diz que ela lembra do herói escrevendo alguma coisa na Anchor. Então, prota fala que a senpai está conversando com aquela garota. Então a senpai fala que Anchor pode ser só uma história contada pelos humanos. E ela diz que o herói escreveu naquele livro até a morte dele por uma doença.
Ela menciona que elas não sabiam o que ele estava fazendo nesse tempo porque estavam ocupadas restaurando os corpos delas depois daquele ano fatal. A princesa diz que só ela precisou disso, porque quando foi selada, o corpo dela estava perfeitamente em condições. Isso porque ela é muito forte. O prota só ouve e diz que isso é brincadeira. Então a senpai fala que talvez naquele livro esteja escrito as coisas que ele queria contar para elas. Então, a princesa fala que sim, que ela também quer saber. Por isso, elas precisam encontrar o âncora antes dos outros. O prota fala que uma garota que é a mais forte da academia se chama Fir e a outra garota que consegue derrotar um monstro só com um ataque e o seu nome é Kilse. Então ele fala que elas não estavam mortas e ele fica feliz e diz que a história era verdade. Então, a princesa fala que essa discussão foi longa e que agora elas vão comer um pouco. Ela diz que trouxe os doces e que quase lutou com o prota por causa dos doces. Mas que o prota era generoso e deu todos os doces para ela. Então, o prota fala que era mentira. Então a senpai fala que esses doces parecem os doces que ela pediu para o Ren comprar. Então a princesa diz que viu um humano parecido com o Eline. A senpai responde que esse é o Ren, e a princesa pergunta quem é Ren. A senpai explica que o Han é um estudante de cavaleiro de rank médio, de 17 anos de idade, e que ele é um cavaleiro igual ao Eline. Então o prota diz que ele não é como o Eline e pede pra senpai não comparar ele com o Eline. Então a princesa fala que o prota não é só parecido em aparência, mas sim que ele tem o mesmo cheiro do Eline, que a confundiu. Então a senpai fala que ela desceu pra terra por causa dele. Então a princesa pergunta se o prota é a reencarnação do herói. Então a senpai fala que só os demônios podem reencarnar, mas é possível que o prota herde a força do Eline. Então a senpai fala que o prota é parecido em tudo com o herói. Então, a princesa fala que sabia que o prota não teria tanta dificuldade se ele herdasse a força do herói. A princesa menciona que o herói não está mais vivo. E a senpai diz que ela ia voltar ao céu depois de observar o prota, mas que queria ficar um pouco mais na academia. Ela queria encorajar o protagonista, então ela diz que ele quer melhorar mais do que os outros. Ela menciona que o Han entende que ele é diferente do herói e também diz que os outros o chamam de falso herói. Ele tenta lidar com o desprezo das outras pessoas, então ela fala que ele trabalha duro para melhorar todos os dias. E a senpai quer ver o sucesso do protagonista com os próprios olhos. Então o prota ficou emocionado e falou: "Isso mesmo, Fiar senpai. É como você disse." Então ele soltou a sacola e disse que quer ficar mais forte, mas seguir os mesmos passos do herói e das princesas. Então ele corre e fala que a lenda é real, então ele precisa treinar. Mas, então, a princesa perguntou quem era a pessoa que estava espiando elas durante todo esse tempo, e a princesa fala que era o cheiro do prota. Então, a senpai fala que o prota comprou os doces de novo. A princesa chama a senpai e diz que a senpai tinha dito que as pessoas chamam ele de falso herói e pergunta o que houve. Por que deram esse apelido para ele? Então, a senpai fala que o prota é muito parecido com o herói e que ele é sempre comparado a ele. Ela menciona que ele tem uma força adequada para um estudante de cavaleiro, mas, por causa da facilidade de comparação com o herói, ele é avaliado injustamente com notas baixas. Então, a princesa diz que o prota parece ser um grande homem e que ela conseguiria arrumar pessoas para formar uma equipe. A senpai concorda. Então, a senpai fala que ela tem medo de que ele não conseguirá. Então, a senpai chama a princesa, e a princesa fala que ela lembra quando viu o Eline pela primeira vez. Era quando humanos, anjos e demônios todos a temia ele e ele era o único que conversava com ela. Então, a senpai fala: "Eu acho que precisa ter alguém que aceite o Ren." Então, a princesa fala que, quando o monstro tentou atacá-la, ele a protegeu. Então, a senpai diz para a princesa: "Você acha que o Renda te protegeu porque ele pensou que poderia derrotar um lagarto gigante?" Então, a princesa diz que ele tentou me proteger, mesmo sabendo que ia morrer. Então, a senpai fala que a princesa era tão poderosa que se tornou um ser solitário. Então, aparece um bravo herói que mostrou a luz a ela, e a senpai diz que agora é a vez dela de mostrar a luz para o falso herói. Do ponto de vista da senpai, é um destino trabalhado. Então, a princesa pergunta para a senpai se ela marcou esse encontro delas por causa do prota. Então a senpai fala que o monstro atacar a cidade não está nos planos dela, mas a senpai quer que a princesa veja como é o prota. Então, a gente vê o prota treinando com a espada e ele fala mais uma vez. Então, ele começa a golpear a espada de um lado para o outro e começa a ficar cansado.
Ele diz que sempre se perguntou se a lenda era real e que sempre admirou a história do herói desde que era criança. Então, ele fala com um sorriso no rosto. É incrível, a lenda é real. Então, ele olha para baixo e fica em choque. E ele olha para cima e vê um espírito. Ele fala, um espírito de fogo é uma espécie muito rara que vive em solo sagrado e se esconde dos olhos humanos. Então, o espírito vai até o protagonista, e ele pergunta se o espírito está preocupado com ele. O protagonista nem sabe se o espírito o entende, então o prota agradece ao espírito e diz que ele está bem. Ele pede para o espírito sair da chuva para não pegar um resfriado. Então, o espírito vai embora e o prota volta a treinar. No entanto, o prota cai no chão e diz que está sem forças. Ele tenta se levantar, mas cai de novo. Então, ele fala que é patético e não se surpreende que as outras pessoas o chamem de falso herói. Então, ele ouve a voz de alguém e abre os olhos, e ele vê a princesa e ele fala. Porque ela fala que perde desculpa por prota e ela diz que ficou um pouco empolgada até demais, porque ele a lembra do Eline. Então, ela fala que o protagonista e o Eline são diferentes e que fará o melhor para entender o protagonista. Ela menciona que pode ensinar uma técnica do imperador, se o protagonista quiser. O protagonista fica olhando e pergunta o que ela quer dizer com isso e a princesa fala para o protagonista nunca esquecer o bravo espírito que ele demonstrado quando ele lutou contra o dragão. E ela fala que se o prota fizer isso, ela promete que fará uma equipe com ele. Então, a princesa pergunta até quando ele vai deixá-la esperando e também diz que talvez deva ajudar o prota. O prota agradece e diz que ela não precisa ajudá-lo. Então o protagonista fala vamos, e ele sempre sonhou em se aventurar nesse mundo. A princesa diz que ele tá falando muito, mas, por alguma razão, o protagonista fica bem coberto de lama e ele também comenta que a mão da princesa está tremendo. Então, o prota olha para a cara da princesa e ela já tá toda vermelha. A menina Mal conheceu o prota e já se apaixonou por ele. Então ela manda o prota pegar a espada logo e ela falou que ela é a pessoal mais forte e ela também falou que ela é uma princesa dragão. Mas essa é a primeira vez que ela perde para um humano para fazer uma equipe com ela e ela culpa o prota por obrigá-la a fazer isso e manda o prota treinar duro. Então, aparece a senpai com asas e fala para eles não esquecerem dela. Então, o prota fala senpai, e a senpai responde que é um prazer conhecer o rei. Então a senpai fala que ela vai se apresentar de novo para o prota. Então, ela diz que é o arcanjo Fier e também menciona que o prota ainda pode chamá-la de senpai. A princesa perde para ela voltar ao normal porque as pessoas podem vê-la assim. E a princesa diz que eles vão sair para encontrar o âncora amanhã. Então, o prota fala que isso é muito cedo e que ele nem se preparou direito. A senpai e a princesa agarram ele, e a senpai perde para o prota, que entrega o formulário da saída dele hoje à noite. Ela está ansiosa para a jornada deles, e a princesa manda a senpai tirar a mão do prota porque ele está treinando com ela. Então, mostra as duas carregando o prota. E elas falam que podem dividir ele durante o dia, uma toma conta dele e à noite, a outra toma conta dele. O prota manda elas largarem ele,